Eu quero falar com você que quer fazer os seus anúncios de forma inteligente e estratégica. Porque o que acontece é que muitas das pessoas, principalmente quando está começando a anunciar na Meta Ads, aí no Facebook, no Instagram ou qualquer outro meio, se preocupa muito com a parte técnica, com a parte de botões do gerenciador, por exemplo, mas não para analisar e prestar atenção na estratégia e na forma com qual você vai se comunicar. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você já gostou desse assunto, tem dificuldade nisso, eu com certeza vou te ajudar aqui. Já deixa o seu like para saber que esse vídeo te ajudou e também já se inscreve no canal para que você seja avisado aí dos próximos conteúdos postados. Então vamos lá. Muito mais do que simplesmente saber configurar dentro do gerenciador é você saber se comunicar através do seu criativo. E aí eu tô falando tanto da imagem, quanto do vídeo, quanto da escrita ali do texto dentro do anúncio, tá? Tudo isso vai comunicar com cada etapa que o seu cliente, o seu potencial cliente está. Vocês vão conseguir entender melhor aqui no meu computador, onde eu fiz um desenho ilustrando aqui um funil e a gente tem as etapas desse funil, né? Então, falando aí de anúncios, por exemplo, a gente tem pessoas, vamos supor que você está vendendo um produto, eu trouxe aqui um exemplo de criação de vídeo, por exemplo. Você está vendendo esse produto, certo? Tem pessoas que elas já estão querendo, elas já editam um vídeo, por exemplo, elas já estão querendo aquele produto, então elas já estão prontas e por isso a setinha ela é reta, é papum. Você precisa fazer algumas coisas dentro dessa comunicação para simplesmente mostrar que realmente é esse o produto que você está vendendo que vai ajudar essa pessoa para ela comprar. Mas ela já sabe que o produto existe, ela já sabe o nome do produto, como funciona, basicamente quase tudo, né? Aqui, nem tão pronto. Então, na metade, a gente tem um pouco mais de pessoas, só que essas pessoas já sabem, por exemplo, tem aqui nesse meio pode ser que tem pessoas que queiram ganhar dinheiro, por exemplo, só que ainda não sabe que a edição de vídeos é um dos caminhos para ganhar dinheiro. Ou às vezes trabalha com fotografia e não sabe que a edição de vídeo pode agregar, né? Ou trabalha só com captação, enfim, há várias vertentes, tem um pouco mais de pessoas, mas ainda não estão tão quentes assim para comprar o produto. Ou até mesmo já querem começar a editar, mas não sabem que o produto que você está vendendo existe. E aí a gente tem acima, né, a etapa acima do funil, que eu coloquei a setinha com um pouco mais de onda, porque o caminho é um pouco mais árduo, digamos assim. Então, quando você está falando com esse tipo de pessoa, você não pode chegar falando do nome do produto ou simplesmente um anúncio de conversão. Você tem que falar com ele algo que vai conectar. Por exemplo, aqui o produto de edição de vídeo é um produto que vai deixar, por exemplo, o trabalho dele mais profissional. E aí, ele não sabe disso. Você pode simplesmente mostrar para ele que existe uma oportunidade e, consequentemente, você vai levar ele para um caminho que, no fim, vai se deparar com esse produto, mas você não vai ser tão direto assim, tá? E aí vocês vão conseguir entender aqui a explicação na parte aqui lateral. Então, a gente tem a comunicação de cada etapa. E isso é muito importante, pessoal. Eu errei no meu início e eu vejo muita gente errando. Simplesmente quer só fazer anúncio de conversão. Normalmente a gente gasta um pouquinho mais, a conversão tem que ser um pouco mais rápida, digamos assim, porque a gente está trabalhando com público quente, mas se você não sabe se comunicar, não é só a configuração do anúncio que vai fazer você ter resultados, e muitas das vezes a pessoa fica patinando para ter resultados, justamente porque não entende essa parte da comunicação e acha que simplesmente colocar lá no gerenciador de anúncio conversão, subir um anúncio de venda, mostrando produto, mostrando preço, mostrando bônus, vai vender, e não é assim. A gente precisa pensar que a gente está falando com seres humanos, a gente precisa atrair eles, se relacionar e, consequentemente, converter, né? É muito fácil a gente querer só trabalhar com um público que já está muito quente para comprar. Mas vamos pensar nas etapas acima. O caminho pode ser um pouquinho maior, mas a gente consegue se relacionar e fazer com que essa pessoa desça no nosso funil, tá? Então aqui, ó, quando ele não está pronto, que é lá em cima, a gente tem que trabalhar mais com formas de comunicação de atração e interesse. Então é importante que a gente normalmente aí faça conteúdos educativos, com ganchos emocionais, ofertas gratuitas, muitas das vezes tem os e-books aí, os webinários, né, que a gente já usou bastante aí dentro desses últimos anos, mas são fórmulas que a gente faz com que a pessoa se sinta atraída e que ela seja alimentada de alguma forma. A gente está criando um certo interesse nessa pessoa. Depois, a gente também pode trabalhar aqui, eu já vou falar como que a gente faria isso dentro dos anúncios de fato, tá? Mas aqui, então, no meio, a gente tem que nutrir e fornecer mais informações. Então, a gente pode dar informações detalhadas, testemunhos de estudo de caso e também webinários e workshop. A gente está cada vez mais nos aprofundando e criando conexão com esse público. E aí, consequentemente, lá no final, a gente tem a conversão de fato, ou seja, fazer aí esses anúncios direto para conversão, com incentivos, ofertas especiais, prova social, depoimentos, garantias, satisfações. Então, vê que é um caminho que a gente tem que percorrer. E a gente precisa cuidar
nesse sentido, e em vez de ficar batendo cabeça somente lá no fundo do funil, tá? Eu sempre indico que você vá entendendo essa etapa e vai se aprofundando. Então, por exemplo, lembrando aí que a ferramenta do Facebook, ela é muito inteligente. Então, de acordo com a comunicação do seu anúncio, ela vai começar a entender e entregar mais para essas pessoas. Até mesmo quando a sua configuração lá dentro do gerenciador não tá tão específica, tão direta. Por exemplo, você não segmentou a idade. Às vezes o produto que você tá vendendo vende tanto para homem quanto para mulheres, então você deixou aberto, você não foi lá e segmentou o sexo. O produto que você tá vendendo, você vende a nível Brasil, então você não segmentou o estado, você deixou bem aberto, mas da forma como eu falei aqui, da comunicação do seu criativo, o Facebook vai identificar as pessoas que estão procurando por isso, né? É comum que a gente perceba, por exemplo, que às vezes a gente entra no Google pesquisando um negócio e quando a gente vai entrar no Instagram, a gente começa a ser bombardeado desses anúncios, justamente por isso, porque a ferramenta ela é muito inteligente. Só que ela precisa entender o que você está vendendo e para quem você quer vender, né? Então, isso que a gente precisa utilizar dentro dos nossos anúncios, dentro da nossa comunicação. E cada parte da nossa comunicação vai trazer mais informações para essa ferramenta. Então, dentro de um vídeo, tudo que a gente fala ali dentro, ou até mesmo se você for utilizar uma imagem, que a gente coloque uma headline, uma imagem realmente ilustrativa, e até mesmo ali na descrição, como eu comentei. Então, aqui abaixo, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui para vocês conseguirem visualizar, que a comunicação deve evoluir à medida que o público avança dentro desse funil que eu mostrei para vocês, começando com a conscientização, passando pela consideração, culminando aí na decisão. Então, cada estágio exige um enfoque específico para mover o prospecto mais próximo da conversão. Então, é justamente esse caminho. E aí, normalmente, a gente utiliza, por exemplo, dos anúncios ali, e eu indico que qual estratégia seria interessante? Não só fazer os anúncios de conversão, mas trabalha com cada etapa, faz anúncio de conversão, faz anúncio de atração, de engajamento e, consequentemente, com esse público, você faz remarketing, por exemplo, entendeu? Então, aparece novamente para ele, você criou um anúncio ali que tem o intuito de trazer, por exemplo, o lead aqui, deixa eu só subir aqui, o lead aqui, por exemplo, para um conteúdo educativo. Depois, você vai fazer ali, vai criar um público para estar atingindo novamente essas pessoas e tá, por exemplo, mostrando testemunhos para ela. E aí, consequentemente, na parte de conversão, você consegue ir lá e mostrar novamente, talvez com uma garantia, enfim, depende muito do produto, mas eu quero que vocês entendam aqui a essência da estratégia, para que você esteja sempre trabalhando com todas as etapas do funil e não somente lá no fundo, na parte de conversão. E se você tá até aqui, é porque você quer anunciar, e se você quer anunciar, você precisa estar preparado para tudo que acontece dentro dos anúncios. Além de aprender a se comunicar, você também tem que ter aí uma boa estrutura para estar vendendo, porque caso aconteça bloqueios, algum imprevisto, você mantém a sua estrutura de anúncios aí ativa. E é por isso que aqui eu tenho um parceiro que eu utilizo e indico para as pessoas, que é o Antidolphin, aonde eu coloco os meus perfis, hospedo ali dentro, coloco o proxy, me organizo, passo para minha equipe. Então tudo isso eu consigo fazer através dessa ferramenta e ela serve aí basicamente para camuflar os nossos dados, para evitar aí vários bloqueios. Se você quer saber um pouco mais como funciona essa ferramenta, eu tenho um vídeo aqui no canal onde explico passo a passo, desde a instalação, para que serve, por que ele vai te ajudar aí na hora de anunciar, seja anúncios para o Facebook ou até mesmo anúncios para o Google, qualquer plataforma de anúncio ela vai conseguir te agregar. Assistiu até o final e quer que eu traga alguns exemplos na prática mesmo, ou até mesmo dentro do gerenciador, como a gente faria isso, coloca aqui embaixo que aí eu vou trazer para vocês. Se tiver bastante pedidos, eu vou trazer para vocês para mostrar, mas é importante primeiro essa explicação de como tudo funciona para você começar a pensar de maneira diferente. E até o próximo vídeo. Tchau!